Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Há livros que não pedem velocidade, pedem presença. Nessa leitura comentada, nós caminhamos devagar, porque algumas das mais belas reflexões nascem justamente quando damos tempo às palavras. Esta será a 8ª e última leitura do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Na leitura passada, nós vimos o término do namoro entre Macabeia e Olímpico de Jesus, que troca Macabeia por Glória. Conhecemos também um pouco mais de Glória, que se aproxima de Macabeia, mas ainda de uma forma pouco afetuosa. E a nossa Macabeia, que reage não reagindo ao término, seguindo a sua vida. Descobre, em uma visita ao médico, que está com o início de uma tuberculose. E tem a sugestão de Glória de se consultar com uma cartomante. Por fim, o narrador Rodrigo Aciene, já desgastado com os fatos, confessa que precisa de uns dias para se recompor. Então vamos iniciar a leitura de hoje e vermos qual será o fim dessa história. Nestes últimos 3 dias, sozinho, sem personagens, despersonalizo-me e tiro-me de mim como quem tira uma roupa. Despersonalizo-me a ponto de adormecer. E agora emerjo e sinto falta de Macabeia. Continuemos. É muito caro? Eu lhe empresto. Inclusive, Madama Carlota também quebra feitiço que tenham feito contra a gente. Ela quebrou o meu à meia-noite, em ponto de uma sexta-feira 13 de agosto, lá de São Miguel, num terreiro de macumba. Sangraram em cima de mim um porco preto, 7 galinhas brancas e me rasgaram a roupa que já estava toda ensanguentada. Você tem coragem? Não sei se posso ver sangue. Talvez porque sangue é a coisa secreta de cada um, a tragédia vivificante. Mas Macabeia só sabia que não podia ver sangue. O resto fui eu que pensei. Estou me interessando terrivelmente por fatos. Fatos são pedras duras. Não há como fugir. Fatos são palavras ditas pelo mundo. Bem, diante da súbita ajuda, Macabeia, que nunca se lembrava de pedir, pediu licença ao chefe inventando dor de dente e aceitou o dinheiro emprestado que nem sabia quando ia devolver. Essa audácia lhe deu um inesperado ânimo para a audácia maior, explosão. Como o dinheiro era emprestado, ela raciocinou tortamente que não era dela e então podia gastá-lo. Assim, pela primeira vez na vida, tomou um táxi e foi para a olaria. Desconfio que ousou tanto por desespero, embora não soubesse que estava desesperada. É que estava gasta até a última lona, a boca a se colar no chão. Não foi difícil achar o endereço da Madama Carlota, e essa facilidade lhe pareceu bom sinal. O apartamento térreo ficava na esquina de um beco, e entre as pedras do chão crescia capim. Ela o notou porque sempre notava o que era pequeno e insignificante. Pensou vagamente enquanto tocava a campainha da porta. Capim é tão fácil e simples. Tinha pensamentos gratuitos e soltos, porque, embora à toa, possuía muita liberdade interior. A própria Madama Carlota atendeu-a, olhando-a com naturalidade, e disse: "O meu guia já tinha me avisado que você vinha me ver, minha queridinha. Como é mesmo seu nome? Ah, é? Ah, é muito lindo. Entre, meu benzinho. Tem uma cliente na salinha dos fundos, você espera aqui. Aceita um cafezinho, minha florzinha?" Macabeia sentou-se um pouco assustada, porque faltavam-lhe antecedentes de tanto carinho. E bebeu, com cuidado pela própria frágil vida, o café frio e quase sem açúcar. Enquanto isso, olhava com admiração e respeito a sala onde estava. Lá tudo era de luxo. Matéria plástica amarela nas poltronas e sofás. E até flores de plástico. Plástico era o máximo. Estava boquiaberta. Afinal, saiu dos fundos da casa uma moça com olhos muito vermelhos e Madama Carlota mandou Macabeia entrar. Entre parênteses. Como é chato lidar com fatos. O cotidiano me aniquila. Estou com preguiça de escrever essa história que é um desabafo apenas.
Vejo que escrevo aquém e além de mim. Não me responsabilizo pelo que agora escrevo. Continuemos, pois, embora com esforço. Madama Carlota era enxundiosa, pintava a boquinha rechonchuda com vermelho vivo e punha nas faces oleosas 2 rodelas de ruge brilhoso. Parecia um bonecão de louça meio quebrado. Entre parênteses, vejo que não dá para aprofundar essa história. Escrever me cansa. Não tenha medo de mim, sua coisinha engraçadinha, porque quem está ao meu lado está no mesmo instante ao lado de Jesus. E apontou o quadro colorido onde havia exposto em vermelho e dourado o coração de Cristo. Eu sou fã de Jesus. Sou doidinha por ele. Ele sempre me ajudou. Olha, quando eu era mais moça, tinha bastante categoria para levar a vida fácil de mulher. E era fácil mesmo, graças a Deus. Depois, quando eu já não valia muito no mercado, Jesus, sem nem mais nem menos, arranjou um jeito de eu fazer sociedade com uma coleguinha e abrimos uma casa de mulheres. Aí eu ganhei dinheiro e pude comprar este apartamentozinho térreo. Larguei a casa de mulheres porque era difícil tomar conta de tantas moças que só faziam era querer me roubar. Você está interessado no que eu digo? Muito. Pois faz bem, porque eu não minto. Seja também fã de Jesus, porque o Salvador salva mesmo. Olhe, a polícia não deixa por cartas. Acha que estou explorando os outros. Mas como eu lhe disse, nem a polícia consegue desbancar Jesus. Você notou que ele até me conseguiu dinheiro para ter mobília de grão fino? Sim, senhora. Ah, então você também acha, não é? Pelo que vejo, você é inteligente. Ainda bem, porque a inteligência me salvou. Madama Carlota, enquanto falava, tirava de uma caixa aberta um bombom atrás do outro e ia enchendo a boca pequena. Não ofereceu nenhum à Macabeia. Esta, que, como eu disse, tinha tendência a notar coisas pequenas, percebeu que dentro de cada bombom mordido havia um líquido grosso. Não cobiçou o bombom, pois aprendera que as coisas são dos outros. Eu era pobre, comia mal, não tinha roupas boas, então caí na vida. E gostei porque sou uma mulher muito carinhosa, tinha carinho por todos os homens. Além do mais, na zona era divertido porque havia muita conversa entre as coleguinhas. Nós éramos muito unidas e só de vez em quando eu me atracava com uma. Mas isso também era bom porque eu era muito forte e gostava de bater, de puxar cabelos e morder. Por falar em morder, você não pode imaginar que dentes lindos eu tinha, todos branquinhos e brilhantes. Mas se estragaram tanto que hoje uso dentadura postiça. Você acha que se nota que são postiços? Não, senhora. Olhe, eu era muito asseada e não pegava doença ruim. Só uma vez me caiu uma sífilis, mas a penicilina me curou. Eu era mais tolerante do que as outras porque sou bondosa e afinal estava dando o que era meu. Eu tinha um homem de quem eu gostava de verdade e que eu sustentava porque ele era fino e não queria se gastar em trabalho nenhum. Ele era o meu luxo e eu até apanhava dele. Quando ele me dava uma surra, eu via que ele gostava de mim. Eu gostava de apanhar. Com ele era amor. Com os outros eu trabalhava. Depois que ele desapareceu, eu, para não sofrer, me divertia amando mulher. O carinho de mulher é muito bom mesmo, eu até lhe aconselho, porque você é delicada demais para suportar a brutalidade dos homens. E se você conseguir uma mulher, vai ver como é gostoso. Entre mulheres, o carinho é muito mais fino. Você tem chance de ter uma mulher? Não, senhora. É que também você nem se enfeita. Quem não se enfeita por si mesma se enjeita. Ai, que saudades da zona! Eu peguei o melhor tempo do mangue que era frequentado por verdadeiros cavalheiros. Além do preço fixo, eu muitas vezes ganhava gorjeta. Ouvi dizer que o mangue está acabando, que a zona agora só tem uma meia dúzia de casas. Em meu tempo havia umas 200. Eu ficava em pé, encostada na porta, vestindo só calcinha e sutiã de renda transparente. Depois, quando eu já estava ficando muito gorda e perdendo os dentes, é que me tornei cafetina. Você sabe o que quer dizer cafetina? Eu uso essa palavra porque nunca tive medo das palavras. Tem gente que se assusta com o nome das coisas. Vocêzinha tem medo de palavras, benzinho? Tenho, sim, senhora. Então vou me cuidar para não escapulir nenhum palavrão. Fique sossegada. Ouvi dizer que o mangue tem um cheiro insuportável.
No meu tempo, a gente punha incenso queimando para dar um ar limpo na casa. Até tinha cheiro de igreja. E tudo era muito respeitoso e com muita religião. Quando eu era mulher-dama, já ia juntando meu dinheirinho, dando porcentagem à chefa, claro. De vez em quando havia tiros, mas nada comigo. Minha florzinha, estou te aborrecendo com a minha história. Ah, não? Você tem paciência de esperar pelas cartas? Tenho, sim, senhora. Então, Madama Carlota contou-lhe que lá no mangue, no seu cubículo, havia enfeites lindos nas paredes. Você sabe, meu amor, que cheiro de homem é bom? Faz bem à saúde. Você já sentiu o cheiro de homem? Não, senhora. Finalmente, depois de lamber os dedos, Madama Carlota mandou-a cortar as cartas com a mão esquerda. Ouviu, minha douradinha? Macabeia separou um monte com a mão trêmula. Pela primeira vez ia ter um destino. Madama Carlota, explosão. Era um ponto alto na sua existência. Era o vórtice de sua vida e esta se afunilara toda para desembocar na grande dama cujo ruge brilhante dava-lhe à pele uma lisura de matéria plástica. A madama de repente arregalou os olhos. Mas, Macabeazinha, que vida horrível a sua! Que meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha, mas que horror! Macabé empalideceu. Nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim. Madama acertou tudo sobre o seu passado. Até lhe disse que ela mal conhecera pai e mãe e que fora criada por uma parente muito madrasta má. Macabeia espantou-se com a revelação. Até agora sempre julgara que o que a tia lhe fizera era educá-la para que ela se tornasse uma moça mais fina. Madama acrescentou: quanto ao presente, queridinha, está horrível também. Você vai perder o emprego e já perdeu o namorado. Coitada de vocezinha. Se não puder, não me pague a consulta. Sou uma madama de recursos. Macabeia, pouco habituada a receber de graça, recusou a dádiva, mas com o coração todo grato. E eis que explosão. De repente aconteceu. O rosto da madama se acendeu todo iluminado. Macabeia! Tenho grandes notícias para lhe dar. Preste atenção, minha flor, porque é da maior importância o que vou lhe dizer. É coisa muito séria e muito alegre. Sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa. Você vai se sentir outra. Fique sabendo, minha florzinha, que até o seu namorado vai voltar e propor casamento. Ele está arrependido. E seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir. Macabeia nunca tinha tido coragem de ter esperança. Mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus, enquanto suportava uma forte taquicardia. Madama tinha razão. Jesus enfim prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados por uma súbita voracidade pelo futuro, explosão. E eu também estou com esperança, enfim. E tem mais! Um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta adentro em horas da noite, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora, disse Macabeia já desanimando. Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos. E se não fosse porque você gosta do seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. Não, não, não! Agora estou vendo outra coisa, explosão. E apesar de não ver muito claro, estou também ouvindo a voz de meu guia. Esse estrangeiro parece se chamar Hans, e é ele quem vai se casar com você. Ele tem muito dinheiro, todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me engano, ele vai lhe dar muito amor. E você, minha enjeitadinha, você vai se vestir com veludo e cetim. E até casaco de pele vai ganhar. Macabeia começou explosão, a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. Só lhe ocorreu dizer: mas casaco de pele não se precisa no calor do rio, pois vai ter só para se enfeitar. Faz tempo que não boto cartas tão boas e sou sempre sincera. Por exemplo, acabei de ter a franqueza de dizer para aquela moça que saiu daqui
que ela ia ser atropelada. Ela até chorou muito. Viu os olhos avermelhados dela? E agora vou lhe dar um feitiço que você deve guardar dentro deste sutiã, que quase não tem seio, coitada, bem em contato com sua pele. Você não tem busto, mas vai engordar e vai ganhar corpo. Enquanto você não engordar, ponha dentro do sutiã chumaços de algodão para fingir que tem. Olha, minha queridinha, esse feitiço também sou obrigada por Jesus a lhe cobrar, porque todo o dinheiro que eu recebo das cartas eu dou para um asilo de crianças. Mas se não puder, não pague. Só venha me pagar quando tudo acontecer. Não, eu lhe pago. A senhora acertou tudo. A senhora é. Estava meio bêbada, não sabia o que pensava. Parecia que lhe tinham dado um forte cascudo na cabeça de ralos cabelos. Sentia-se tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infelicidade. Sobretudo, estava conhecendo pela primeira vez o que os outros chamavam de paixão. Estava apaixonada por Hans. E que é que eu faço para ter mais cabelo? Ousou perguntar, porque já se sentia outra. Você está querendo demais, mas está bem. Lave a cabeça com sabão aristolino. Não use sabão amarelo em pedra. Esse conselho eu não cobro. Até isso, explosão. Bateu-lhe o coração. Até mais cabelo. Esquecer olímpico e só pensava no gringo. Era sorte demais pegar homem de olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos. Não havia como errar. Era vasto o campo das possibilidades. E agora, disse a madama, você vai embora para encontrar o seu maravilhoso destino. E mesmo porque tem outra freguesa esperando. Demorei demais com você, meu anjinho, mas valeu a pena. Num súbito ímpeto, explosão. De vivo impulso, Macabeia, entre feroz e desajeitada, deu um estalado beijo no rosto da madama. E sentiu de novo que sua vida já estava melhorando ali mesmo, pois era bom beijar. Quando ela era pequena, como não tinha quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria. Madama Carlota havia acertado tudo. Macabeia estava espantada, só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto. Ela que, como eu disse, até então se julgava feliz. Saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo. Crepúsculo que é a hora de ninguém. Mas ela, de olhos ofuscados, como se o último final da tarde fosse mancha de sangue e ouro quase negro. Tanta riqueza de atmosfera recebeu e o primeiro esgar da noite que, sim, era funda e faustosa. Macabeia ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada, e mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara sentença de vida. Tudo de repente era muito e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou. Seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão. Sussurrou veloz e guloso. É agora, é já. Chegou a minha vez. E enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a, e neste mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. Macabeia, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa
que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Entre parênteses. Eu ainda poderia voltar atrás, em retorno aos minutos passados, e recomeçar com alegria no ponto em que Macabeia estava de pé na calçada, mas não depende de mim dizer que um homem alourado e estrangeiro a olhasse. É que fui longe demais e já não posso mais retroceder. Ainda bem que pelo menos não falei e nem falarei em morte, e sim apenas um atropelamento. Ficou inerme no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. Entre parênteses. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A verdade é irreconhecível. Portanto, não existe? Não. Para os homens, não existe. Voltando ao capim. Para tal exígua criatura chamada Macabeia, a grande natureza se dava apenas em forma de capim de sarjeta. Se lhe fosse dado um mar grosso ou picos altos de montanhas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodir-se-lhe-ia o organismo, braços para cá, intestino para lá, cabeça rolando redonda e oca a seus pés, como se desmonta um manequim de cera. Prestou de repente um pouco de atenção para si mesma. O que estava acontecendo era um surdo terremoto? Tinha-se aberto em fendas a terra de Alagoas. Fixava só por fixar o capim. Capim na grande cidade do Rio de Janeiro. À toa. Quem sabe se Macabeia já teria alguma vez sentido que também ela era à toa na cidade inconquistável. O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim, como uma galinha de pescoço mal cortado que corre espavorida pingando sangue. Só que a galinha foge, como se foge da dor, em cacarejos apavorados. E Macabeia lutava muda. Vou fazer o possível para que ela não morra, mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. Então começou levemente a garoar. Olímpico tinha razão. Ela só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa, e isso não era confortável. Pergunto: toda história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabeia sem nada fazer, assim como antes pessoas nada haviam feito por ela, só que agora pelo menos a espiavam, o que lhe dava uma existência. Mas quem sou eu para censurar os culpados? Entre parênteses. O pior é que preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que indiferentemente se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. Mas não estou seguro de mim mesmo. Preciso perguntar, embora não saiba a quem, se devo mesmo amar aquele que me trucida e perguntar quem de vós me trucida. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer, porque quer vingança, e responde que devo lutar como quem se afoga, mesmo que eu morra depois. Se é assim, que assim seja. Macabeia por acaso vai morrer? Como posso saber? E nem as pessoas ali presentes sabiam. Embora, por via das dúvidas, algum vizinho tivesse pousado junto do corpo uma vela acesa. O luxo da rica flama parecia cantar glória. Entre parênteses. Escrevo sobre o mínimo parco enfeitando-o com púrpura, joias e esplendor. É assim que se escreve? Não, não é acumulando, e sim desnudando. Mas tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final. Enquanto isso, Macabeia no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabeia, como se chegasse a si mesma. Este é um melodrama? O que sei é que melodrama era o ápice de sua vida. Todas as vidas são uma arte,
e a dela tendia para o grande choro insopitável como chuva de raios. Apareceu, portanto, um homem magro de paletó puído tocando violino na esquina. Devo explicar que este homem eu o vi uma vez ao anoitecer quando eu era menino em Recife, e o som espichado e agudo sublinhava com uma linha dourada o mistério da rua escura. Junto do homem esquálido havia uma latinha de zinco, onde barulhavam secas as moedas dos que o ouviam com gratidão, por ele lhes planger a vida. Só agora entendo e só agora brotou-se-me o sentido secreto. O violino é um aviso. Sei que quando eu morrer vou ouvir o violino do homem e pedirei música, música, música. Macabeia, Ave Maria, cheia de graça, terra serena da promissão, terra do perdão, tem que chegar o tempo, ora pro nobis, e eu me uso como forma de conhecimento. Eu te conheço até o osso, por intermédio de uma encantação que vem de mim para ti. Espraiar-se selvagemente e, no entanto, atrás de tudo pulsa uma geometria inflexível. Macabeia lembrou-se do cais do porto. O cais chegava ao coração de sua vida. Macabeia pedir perdão? Porque sempre se pede. Por quê? Resposta: é assim porque assim é. Sempre foi? Sempre será. E se não foi? Mas eu estou dizendo que é, pois. Via-se perfeitamente que estava viva pelo piscar constante dos olhos grandes, pelo peito magro que se levantava e abaixava em respiração talvez difícil. Mas quem sabe se ela não estaria precisando de morrer? Pois há momentos em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha e sem nem ao menos saber. Quanto a mim, substituo o ato da morte por um seu símbolo. Símbolo este que pode se resumir num profundo beijo, mas não na parede áspera, e sim boca a boca na agonia do prazer, que é morte. Eu, que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de Macabeia morrer. Pelo menos ainda não consigo adivinhar se lhe acontece um homem louro e estrangeiro. Rezem por ela e que todos interrompam o que estão fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabeia está, por enquanto, solta no acaso, como a porta balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante, mas quero o pior, a vida. Os que me lerem assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Por enquanto, Macabeia não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar a história. Mas não. Irei até onde o ar termina. Irei até onde a grande ventania se solta uivando. Irei até onde o vácuo faz uma curva. Irei aonde meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus? Estou tão puro que nada sei. Só uma coisa eu sei. Não preciso ter piedade de Deus. Ou preciso? Tanto estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal. Grotesca como sempre fora. Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá. Então, ali deitada, teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto. Iria ela dar adeus a si mesma? Acho que ela não vai morrer, porque tem tanta vontade de viver. E havia certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou é porque a pré-morte
se parece com a intensa ânsia sensual? É que o rosto dela lembrava um esgar de desejo. As coisas são sempre vésperas, e se ela não morre agora, está como nós na véspera de morrer. Perdoai-me lembrar-vos, porque, quanto a mim, não me perdoa a clarividência. Um gosto suave, arrepiante, gélido e agudo, como no amor. Seria esta a graça que vós chamais de Deus? Sim? Se iria morrer, na morte passava de virgem a mulher. Não, não era morte, pois não a quero para a moça. Só um atropelamento que não significava sequer desastre. Seu esforço de viver parecia uma coisa que, se nunca experimentara, virgem que era, ao menos intuíra, pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. O destino de uma mulher é ser mulher. Intuíra o instante quase dolorido e esfuziante do desmaio do amor. Sim, doloroso reflorescimento tão difícil que ela empregava nele o corpo e a outra coisa que vós chamais de alma e que eu chamo... O quê? Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro. Terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de mil pontas. O que é que eu estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo. Enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória. E então o súbito grito estertorado de uma gaivota, de repente a águia voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato estraçalhando um rato sujo e qualquer, a vida come a vida. Até tu, Brutus! Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu. Vencera o príncipe das trevas. Enfim, a coroação. Qual foi a verdade de minha Maca? Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais. Passou o momento. Pergunto: o que é? Resposta: não é. Mas que não se lamentem os mortos. Eles sabem o que fazem. Eu estive na terra dos mortos e depois do terror tão negro, ressurgi em perdão. Sou inocente. Não me consumam. Não sou vendável. Ai de mim, todo na perdição, e é como se a grande culpa fosse minha. Quero que me lavem as mãos e os pés, e depois que os untem com óleos santos de tanto perfume. Ah, que vontade de alegria! Estou agora me esforçando para rir em grande gargalhada, mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. Deitada, morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio é ainda o seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la. A gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que, de repente, sinto o meu último esgar de revolta e uivo, o morticínio dos pombos. Viver é luxo. Pronto, passou. Morta. Os sinos badalavam, mas sem que seus bronzes lhes dessem som. Agora entendo essa história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase, quase badalam. A grandeza de cada um. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal
que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade. Morrendo, ela virou ar. Ar energético? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo, etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Muito bem. Finalizamos aqui a leitura do livro. E, bom, não sei se foi uma surpresa esse final, né, esse desenrolar da história, mas vamos ver, né, aqui algumas observações que eu fiz de um modo geral desse final. Eu não destaquei passagens em específico, mas eu fiz um apanhado aí muito da minha leitura, daquilo que me marcou, daquilo que eu pude refletir em todo esse contexto e nesse final. E eu gostaria de dividir com vocês agora. Macabeia, ela vê em Madama Carlota a possibilidade de um futuro, de um destino feliz. À medida que a cartomante falava do seu passado e de seu presente, ressaltando o quanto havia sido e era ruim a sua vida, pela primeira vez Macabeia reconheceu que a sua vida não era boa como ela pensava, que sua tia era como uma madrasta má. Macabeia sempre tinha uma justificativa para as atitudes das pessoas para com ela, incluindo os maus tratos, a falta de carinho e de respeito. Ela achava que era assim mesmo, que se era tratada daquela forma, era porque ela merecia que fosse assim. E como não tinha referência de afeto ou de carinho, ela achava que estava tudo certo. Tanto não tinha referência do que era afeto, que com a cartomante sendo educada e tratando ela com certo carinho, mesmo que fosse por interesse para prender a sua atenção e mantê-la na consulta, ela fica desconcertada por ser bem tratada. Quando a cartomante começa a falar as notícias boas, Macabeia tem esperança. Ela que nunca tinha tido coragem de ter esperança. A sua inocência e ingenuidade fizeram com que ela acreditasse em tudo que a cartomante falava, porque ela acreditava no que as pessoas lhe falavam, sem questionar ou duvidar. Somente quando a Madama Carlota fala sobre o casaco de pele que ela ia ganhar, ela diz que não precisava de um no calor do Rio de Janeiro. Talvez essa tenha sido uma das poucas manifestações, ainda que bem tímida, de um questionamento. Nesse encontro com a cartomante, é criado um contraste triste. Chega a ser até doloroso entre a esperança e a realidade de Macabeia. Mas, em contrapartida, através da cartomante, dá a ela também a possibilidade de desejar. E ela sai para a rua olhando para frente. Mesmo que seja por poucos minutos, ela viveu a experiência da felicidade, da esperança, do desejo de ser feliz. E ao sair da casa da cartomante, ela tem vontade de chorar, se lembram? Quando ela lembra, né, que a cartomante diz para ela como que era a vida, né? Ela tem vontade de chorar ao ver que sua vida era uma miséria. A cartomante aparece na vida de Macabeia para lhe mostrar a miséria da sua existência. Poucos minutos antes de se despedir da vida,
ela tem consciência da dura realidade da sua existência, mas também experimenta um sentimento que nunca havia tido antes: esperança. Quando acontece o acidente, talvez o primeiro sentimento que temos seja de injustiça. E talvez seja mesmo, é legítimo sentir isso. Eu senti. E eu acho que muitas pessoas, né, que ouviram essa história ou que já leram o livro também sentiram. Ela morre logo quando começa a acreditar que a sua vida poderia ser diferente. Às vezes, não é o futuro que transforma uma pessoa. Basta acreditar que essa pessoa merece um futuro, nem que seja por um instante. Essa esperança de um futuro, pelo pouco tempo que possa ter sido sentida, ninguém poderia tirar de Macabeia. Mesmo quando é atropelada, acha que foi um empurrão. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela estava tão deslumbrada com o que a Madama Carlota disse, que ela acha que naquele momento, quando ela vê o carro, ela tem a certeza que o futuro dela, o destino dela já está acontecendo. Então, quando ela vislumbra esse Mercedes amarelo, ela reconhece que o seu destino já está sendo cumprido. O rapaz louro e estrangeiro que a Madama Carlota disse, chegou atropelando a vida de Macabeia em uma Mercedes amarela, cujo símbolo da marca é uma estrela. E além disso, caída naquele instante na sarjeta, ela foi notada. As pessoas que a notaram eram pessoas que passavam por ali, que olhavam para ela e nada faziam, nada fizeram para socorrê-la. Mesmo sendo observada por essas pessoas que passam, ela passa a ter uma existência. Ela teve a sua hora da estrela, que chegou com toda a pompa, na cor amarela como um sol, com uma estrela na ponta e seu príncipe encantado conduzindo o rico veículo que a levaria em direção à felicidade. Era a sua hora da estrela, o seu grande momento, o momento mais importante da sua vida. Mas aí eu gostaria de fazer uma outra reflexão, partindo de uma linguagem mais simbólica. Essa é uma obra que cada um vai se identificar de uma forma diferente, né? Terão leituras diferentes e vai deixar marcas diferentes. E isso é que faz com que ela seja de uma grande riqueza para nós. Eu fiquei pensando sobre essa morte de Macabeia exatamente no momento em que ela consegue ter esperança. Só que essa esperança, ela não era embasada em solo firme. Durante toda a narração dessa história, vimos uma Macabeia ingênua, que acreditava em tudo que lhe diziam, que vivia em um mundo totalmente ilusório. A esperança que foi plantada nela pela cartomante era uma esperança ilusória, sem bases concretas. Não era uma esperança baseada em uma real transformação interior ou em algum fato concreto. Ela nasce de uma ilusão projetada por outra pessoa. Talvez por isso que a morte acontece logo depois, imediatamente depois. Simbolicamente, é a morte das ilusões, daquilo que não se sustenta. Representa a impossibilidade de se ter uma vida construída apenas sobre uma fantasia. Mas essa ilusão, ela não foi ridicularizada em momento algum no texto. Ela aparece também como algo importante e belo, pois permitiu que despertasse em Macabeia o desejo de ser feliz. Só que o desejo somente não basta
para que se alcance a felicidade tão almejada. É preciso pisar no chão firme e ir em direção a ele. Sabemos que Macabeia não conseguiria fazer isso. E ela, simbolizando essa ilusão, morre, pois a ilusão ela não se sustenta sozinha. É uma esperança baseada em colocar toda a responsabilidade de mudança em algo externo. É preciso sonhar, sim, claro, é preciso sonhar, mas é preciso também caminhar em terra firme e ver a realidade como ela é. Esse livro, a princípio, ele pode parecer triste, mas se olharmos mais profundamente a história e fazermos um paralelo com o momento da Clarice Lispector, como já dissemos em leituras anteriores, né, que ela está fazendo a sua despedida do mundo. Como Macabeia, Clarice nasceu longe, ela é ucraniana, ela nasceu na Ucrânia. Depois, ainda bebê, ela foi morar no Nordeste, ela passou a infância toda no Recife. E depois ela foi, em definitivo, para o Rio de Janeiro. Em uma entrevista, Clarice diz que a ideia da história começou a nascer quando ela foi à Feira dos Nordestinos, no Rio de Janeiro, e pegou no ar esse ar de perdido do nordestino no Rio. Depois, ela foi uma cartomante e ela imaginou como seria engraçado, depois de todas as coisas boas que ela ouviu, quando fosse embora, fosse atropelada por um táxi e morresse. Daí foi nascendo a trama da história. Ao juntar essas experiências, é como se ela, no fim da vida, falasse por Macabeia para as pessoas que passam despercebidas e que não experimentam sentir essa esperança. Então a gente vê que a história foi construída com experiências da própria Clarice. Eu acredito que essa história, ela quer mostrar ao mundo que todas as pessoas merecem ser vistas. Macabeia, ela não faz mudanças no mundo, ela não realiza grandes feitos, ela não vence, ela não deixa herança, ela não pertence, ela não se adequa, mas a sua vida importa. A existência, ela não precisa ser extraordinária para possuir dignidade. Para mim, o livro deixa uma mensagem muito importante e deixa uma pergunta para refletirmos também. Será que estamos realmente vivendo, no mais profundo sentido da palavra viver, ou estamos sendo apenas transeuntes, como aqueles que passavam pela Macabeia na hora do acidente? O próprio Rodrigo S.M., depois dos conflitos que ele enfrentou ao escrever a história dessa moça que ele criou, ele sai de cena, dizendo que agora lhe restava acender um cigarro e ir para casa, e que se lembrou que a gente morre, e ele também, mas por enquanto era tempo de morangos. E sigamos em frente. Então, ele também deixou Macabeia para trás. E será que ele também foi um transeunte nessa história? Ou, dentro daquela linguagem simbólica que eu trouxe aqui antes, será que ele deixou também morrer as suas ilusões no momento em que Macabeia morreu? Como a gente disse lá no início, talvez na primeira leitura, essa história, ela não nos traz respostas, mas ela deixa muitas perguntas. E ao mesmo tempo que morre a ilusão, nasce para nós, leitores dessa história, algumas verdades. Nós precisamos nos salvar, entre aspas, da nossa maneira de enxergar a vida. Nós não seremos salvos por um príncipe encantado,
nem pela sorte e nem por uma cartomante. Isso fica muito claro no final da história, que não é um final de conto de fadas, felizes para sempre. Somente teremos consciência de quem somos se deixarmos morrer as nossas ilusões e vermos a vida de frente, encararmos tudo o que temos em nós, nos desnudarmos. Rodrigo S.M. usa essa palavra no texto agora. Reconhecer o novo valor, reconhecer, na verdade, o nosso valor, a nossa dignidade. Acho que esse livro, também é um retrato da nossa sociedade, que atualmente valoriza o que é visto, o que brilha, o que é grande, o que é importante, o que é superficial, os likes, os engajamentos, e não vê as vidas invisíveis que estão à nossa volta e o que está invisível em nós. Porque para ver esse invisível é preciso profundidade. São invisíveis porque não são vistas, porque elas estão lá, elas existem. Mas para que elas tomem forma, elas precisam ser vistas. Macabeia passou a vida sem perceber o seu próprio valor, sem imaginar outras possibilidades para sua vida, sem acreditar que podia desejar. Nós, agora leitores dessa história, temos a oportunidade de fazer diferente, de aprender a enxergar aquilo que Macabeia nunca conseguiu enxergar em si mesma. Nós podemos aprender a enxergar a nossa dignidade, a nossa capacidade de desejar, de fazer diferente, de sonhar e ir em direção ao sonho. E a nossa responsabilidade de olhar para o outro e dizer que ele não é invisível, que a sua existência vale a pena, que a nossa existência vale a pena. Talvez a hora da estrela não seja a morte, mas aconteça toda vez que alguém invisível é visto, toda vez que uma pessoa descobre que merece existir, que merece ser amada, que pode ocupar o seu lugar no mundo. Clarice, nessa história, deu às macabeias do mundo um olhar. Então, acho que fica o convite para aprendermos a olhar para os outros e para nós mesmos. Aprendermos a deixar morrer as ilusões e construir esperança que tenha raízes na realidade e na nossa consciência. Essa história, ela possibilita várias reflexões e elas são feitas de acordo com o olhar de cada um, reverberando nas experiências individuais de cada um de vocês que escuta. Cada um dos personagens fala de algo em nós, principalmente de algo em nós. O médico, a Glória, o Olímpico, o seu Raimundo e a própria Macabeia. Fica, então, o convite a você continuar a fazer reflexões sobre o texto, devagar, sem pressa, observando com escuta atenta cada personagem e suas características. O que temos em comum com esses personagens? O que rejeitamos nesses personagens? Eles falam de nós e da sociedade que estamos construindo. E se quisermos promover transformações na sociedade, precisamos promover transformações em nós. Pois bem, finalizamos aqui a leitura comentada do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Foi um prazer enorme fazer essa leitura e também um grande desafio, pois Clarice Lispector é uma autora única que fala das profundidades do ser humano. Um grande abraço e até o próximo livro. Até mais!